grupo 9. Ele é composto pela Kelly, a Luíse, o Júlio, eu, Júlia, a Bruna, a Giovana, tem a Luísa e a Giovana da noite, que não puderam vir porque elas trabalham, tá? A nossa proposta é especificamente revitalizar, reformar essa lagoa. A gente trabalhou bem a área que foi delimitada pra gente, a gente não pensou em expandir, até por questões que a gente é um projeto que a gente está fazendo como se ele fosse ser feito realmente, né? Então, a gente também tem que pensar na questão financeira e também pensar na questão da educação da população, porque já foi abordado pra gente que é um lugar onde tem vandalismo e os jovens vão lá e não é para fazer coisas boas. Então a gente tem que fazer toda a nossa proposta pensando também em reeducar o pessoal que mora naquele local e tentar chamar o pessoal ao ponto turístico também. Então, por isso a gente pensou nas seguintes propostas que a Luísa vai começar a apresentar. A primeira proposta que a gente teve foi a implementação de um deck para aumentar essa nossa área de circulação, porque é uma área muito estreita, então a gente quis aumentar esse espaço para circulação e também para contemplação. E a gente propôs esse palco exatamente nessa posição por conta do sol, assim, nem quem está assistindo, nem quem está no palco apresentando tem o sol diretamente no seu rosto. A gente teve também a ideia de colocar aquele deck mais na frente ali, propondo uma placa de informações sobre a história da Irmã Dolores, sobre a história do bairro, como também no Rio de Janeiro, que a gente viu lá no Jardim Botânico, como se fosse aquela placa explicativa. Dá pra ver mais ou menos na maquete, seria mais ou menos essa plaquinha aqui da frente. A gente pensou também como nessa rua também tem um acesso somente lá no fundo, a gente também propôs essa rua compartilhada, mantendo esse nível para todos. E a gente teve essa arborização cruzada aqui para poder criar sombra e contemplação para as pessoas também. Além disso, a gente propôs para que quando tivesse eventos e coisas do tipo, tivesse uma barraca para comércio que seria colocada ali somente nesses eventos e seria disposta entre as árvores. Então seria como se fosse mesmo um boulevard aqui nesse canto em dias de evento. E também sobre as árvores, a gente pensou em árvores propícias para calçada, como os ipês, que até são coloridos aqui, e também o alfeneiro, que são duas espécies que se encaixam em calçadas. Então, e como eles são coloridos, então fica uma estética bonita, né, quando estão floridos. Em volta tem uma ciclovia, que é onde as pessoas podem andar de bicicleta, de patins ou qualquer outra coisa assim de exercício. Até porque tem também o espaço que é onde os idosos podem ter a caminhada deles, de exercício também. E aqui, tem até aqui na maquete, a fonte interativa, que como a gente até pensou em fazer de alguma forma a lagoa ser aberta para as pessoas, mas aí a gente achou melhor uma fonte interativa, porque aí ia entrar a parte da água, que as crianças gostam, né, dessa parte, mas ia ficar fora da lagoa mesmo, né, até porque não é uma água muito... qual é a palavra? Potável. Isso. E também sobre a parte das plantas, até que dá pra ver um pouquinho, que, por exemplo, aqui no deck tem o guarda-corpo, um comum, mas aonde não tem o deck são plantas para ter essa divisão entre a água e a passagem para a pessoa não pular pra água. Eu esqueci de falar também da nossa arquibancada, que foi proposta bem na frente do palco, e a gente criou como se fosse uma espécie de jardim em cima para poder cobrir os muros que estão na parte de trás. Que também essa arquibancada ela pode servir para as pessoas ficarem lá, por exemplo, que aqui tem um parquinho de crianças e também os idosos dali academia, né? Então fica os pais, né, os adultos olhando para as crianças de cá e de cá para ficar meio que olhando no geral, assim, as crianças. E também a ONG que fica aqui,
A gente ampliou ela em 100%, então ela tá bem maior. Tem até aqui uma planta, onde as salas ficaram maiores, então agora vai ser mais acessível das pessoas terem as aulas lá dentro e fica mais confortável das pessoas estarem lá, né? A quadra a gente pensou em mudar, mas como chegou na gente que a comunidade já estava acostumada com ela e o campo de areia e tudo mais, e decidiu manter o campo de areia e o alambrado. E também as árvores que já existiam a gente quis manter para manter esse tanto de trabalho e custo também sobre essa reforma.